Olá, bom dia. Eu vou sair um pouco do normal, vou usar o quadro como desenho. Eu me chamo Diogo, vou falar sobre fisiologia das emoções. Então, assim, eu não vou entrar numa coisa diretamente da psicologia, mas vai estar ligado ali, né? Então, o que me fez buscar esse tema? A ideia é que, assim, como a Lua estava falando ali, né? A emoção, ela causa alterações no corpo. Mas ali a gente pegou o livro Anatomia Emocional e ele descreve ricamente essas alterações. Como isso acontece desde a célula, dos tubos, dos órgãos internos, da musculatura, do corpo, da forma que vai ser alterado quando isso gera um contínuo, né? Mas aí, assim, para mim ficava aquela inquietação, tá? Qual que é o caminho que isso acontece? Como que a emoção vai alterar, qual que é esse caminho até chegar na célula, até chegar nesse formato de corpo. E aí foi onde que eu fui buscar algumas informações e conhecimentos lá, né? Então, fisiologia é uma parte da biologia que estuda o funcionamento do corpo humano, funcionamento do corpo, como ele funciona, quais são os seus mecanismos de funcionamento, as alterações e como ele mantém a homeostase. A homeostase é um estado de equilíbrio. Então, nós temos um padrão, um funcionamento ali. Então, acontecem situações que tiram a gente daquele equilíbrio, né? Como a Lua falou ali, né? Então, situações externas que vão gerar todas aquelas alterações do corpo, né? Então, tirou daquele estado de equilíbrio. Então, nós temos um estado de equilíbrio que a gente tende a se manter. Acontece situações, a gente volta. Quando passou aquela situação, aquele acontecimento, a gente volta para aquele estado de equilíbrio. Ou quando a coisa é muito forte, muito intensa, ou ela é muito repetitiva, esse estado de equilíbrio ele passa a ser alterado, certo? Então, entendido isso, para a gente entender, então, a fisiologia das emoções especificamente, a gente tem dois caminhos. Um baseado na física de Newton e outro baseado na física de Einstein. Calma, galera, que eu não vou entrar em méritos de física aí, relaxa. Mas assim, então assim, a física de Newton, a ideia de Newton ali, nós temos, o mundo é visto de uma forma material e mecânica, certo? Então, é assim que é visto. Então, a partir disso, como que é visto o ser humano, o corpo humano? Como um conjunto não, um mecanismo orgânico complexo. Mecanismo, mecânica, orgânico, né? Que é vivo, complexo. Então, essa é a visão mais materialista do ser humano. Por exemplo, a nossa medicina, ela tem essa visão, né? Então, por exemplo, se tem algum problema, você vai no médico, ou eles vão te dar um medicamento, vai ser feito um procedimento cirúrgico, alguma coisa assim. Então, é uma visão mecânica do funcionamento do ser humano. O que são as emoções diante dessa visão? As emoções são um conjunto de reações químicas e neurais como resposta de um comportamento diante de uma situação. Então, veja lá, conjunto de reações químicas e neurais. Como funciona, então, a emoção no corpo? Ele vai passar por 3 estágios: elétrico, químico e mecânico, certo? A gente vai ter a parte elétrica através dos impulsos. Os impulsos elétricos,
que acontecem no nosso cérebro. A parte do cérebro, do sistema nervoso, que é responsável pelas emoções, é o sistema límbico. A parte química das emoções são os hormônios que são liberados pelas glândulas. E a parte mecânica é a parte muscular. Certo? Então, assim, o sistema límbico, que é responsável com as suas divisões ali, é onde está atrelado a parte emocional do sistema nervoso. Então, ele vai gerar impulsos e vai liberar neurotransmissores, que vai ativar o corpo como um todo, vai estimular as glândulas que vão secretar os hormônios, como a Lua falou, diversos hormônios, desde o prazer, de estresse e tal. E aí a gente vai ter uma resposta muscular. Através, por exemplo, do que a psicologia muito fala das contrações musculares. Quando a gente fala em músculo, contração muscular, a gente precisa entender que eu não estou falando somente de músculos estriados, que são os músculos voluntários, mas, assim, toda a nossa parte de órgãos internos, todo o funcionamento do corpo tem uma parte muscular. Ela é involuntária, né? Pelo sistema nervoso autônomo ali, mas tá ali. Então, isso vai gerar essas alterações na nossa forma, como foi falado ali pela Lua, né? Então, no funcionamento do nosso corpo com tensões ou com espasticidades, enfim, ali. Então, essa é uma visão mecânica, prática, baseada nessa visão de Newton, assim, pessoal. Não foi Newton que determinou tudo isso, mas a ideia vem da física newtoniana, certo? Isso explica muita coisa? Sim. Porém, tem muita coisa que ainda não é explicado por isso. Por exemplo, a gente precisa entender que mente é diferente de cérebro, certo? O meu cérebro, eu consigo abrir a minha cabeça e tirar meu cérebro daqui, mas a minha mente eu não consigo pegar. Eu não consigo pegar as minhas emoções. Eu tenho, sim, através dos meus pensamentos, das minhas emoções, respostas físicas no meu corpo, mas eles não são palpáveis. Então, como isso funciona? O próprio Kahneman, no livro Anatomia Emocional, então ele vai explicando desde da fecundação, então onde o espermatozoide ele chega no óvulo, e vai gerar a vida ali, uma célula que vai se dividindo, e depois vai para as camadas ecto, endo, meso, as divisões ali, né? Mas qual que é a inteligência que está por detrás desse funcionamento que vai determinar o que vai ser feito? Por que que essa célula vai virar osso, aquela vai virar pele, aquela vai virar gordura? Qual que é a inteligência que está por detrás disso? Então, tem muitas coisas que essa visão mais mecanicista e materialista não consegue explicar. Aí a gente tem um outro lado de ver as emoções, que é baseado na física quântica de Einstein, né? Então, para Einstein, enquanto aqui para Newton tudo era mecânico, para Einstein tudo é energia. Então, ele fala que tudo no universo é energia. O que muda é a frequência com que essa energia acontece. Com a frequência com que as partículas se movimentam. Certo? Então, ele fala que tudo é energia. Então, o nosso corpo é energia, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo que está ali é energia e o que muda é a frequência. Para a gente entender um pouquinho a frequência de uma forma bem simples, se a gente pegar a água, então ela é composta de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Quando ela está na forma de gelo, então essas
partículas elas estão mais próximas e se movimentando mais lentamente. Quando ela está no formato líquido, ela está se movimentando mais rápido e as partículas estão um pouco mais distantes. Quando ela está no estado gasoso, a frequência é maior. Então, tudo é água, porém, numa frequência diferente, certo? Mas ainda estamos falando de coisas físicas, né? A água ainda é física, mas aí, assim, aplicar e provar a teoria dele baseado numa fórmula que ele apresentou, que é energia é igual massa vezes velocidade da luz. Então ele falou que tudo é energia. É, velocidade, isso aí, C ao quadrado, velocidade da luz ao quadrado. Então, tudo é energia no universo. Massa, corpo, velocidade da luz. Então, tudo tem uma velocidade de vibração. Tudo que vibra abaixo da velocidade da luz é considerado matéria, é físico. Nosso corpo, parede, quadro, roupa, tudo isso é uma matéria, vamos chamar assim, física. Tudo que vibra acima da velocidade da luz, ela é uma energia sutil, certo? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, estão numa coisa que não é palpável fisicamente. Então, aqui, enquanto aqui era uma coisa mais mecânica, baseado nessa ideia, nessa visão quântica e holística da teoria de Einstein, então, o corpo humano ele é visto como um conjunto, um sistema dinâmico de energias. Você vê, a gente já falou em sistema agora, então quer dizer que tem mais coisas e de energias, né? Como é visto a emoção dentro dessa ideia aqui? Então é visto assim, sistema dinâmico de energias. Cada energia, cada padrão de funcionamento do nosso ser é chamado de um corpo, ele vai ter um corpo. Assim como a gente tem o corpo físico, onde acontecem as reações químicas, físicas e tal, a gente vai ter um outro corpo que é chamado de corpo etérico. Um corpo astral e um corpo mental. Na verdade, assim, são 7 corpos, mas a gente vai se deter a esses 4 que está mais dentro do que a gente precisa aqui para entender a questão das emoções, né? Então, o nosso corpo físico, não precisamos falar aqui. O nosso corpo etérico, ele é um corpo acima, é a matriz energética do corpo físico. É aqui onde contém as informações de como o corpo vai ser, de como ele vai crescer, aonde ele vai fornecer energia para o corpo também. Diante dessa visão, né, como a Lua tinha trazido para a gente ali, então a célula se alimenta, a gente precisa do alimento, eu preciso do oxigênio, tal. Aqui existe uma energia vital que faz esse corpo estar vivo, certo? Então essa energia vital, por exemplo, para os orientais eles chamam de Qi ou Chi, né? Para nós ocidentais a bioenergia. Da onde vem a bioenergética. Então, essa energia ali que vai da vida. A partir do momento que não tem essa energia, que parou de alimentar esse corpo deixa de existir, ele morre. O corpo astral, ele é o corpo das nossas emoções. Também é conhecido de corpo emocional. E nós temos acima o corpo mental, relacionado à mente, aos nossos pensamentos. Então, assim, todos esses corpos, eles funcionam de uma forma dinâmica
e junta. Tá tudo aqui. Não é um tá aqui, o outro tá lá. Eu tô pensando, eu tô sentindo, eu tô tendo as sensações e tá tudo aqui. Como funciona isso, pessoal? Cada corpo ele vai funcionar numa vibração diferente. Então, numa frequência mais alta, certo? Uma forma de entender isso é assim, todo mundo já viu o teclado de um piano, né? Então, você vai ter lá as notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, as notas pretas ali são os sustenidos, ou bemóis. Quando termina um dó, do dó ao si é chamado de uma oitava. Quando termina, vai começar um outro, mi, fá, sol, e assim sucessivamente. Só que aquele dó da sequência, ele não é igual ao anterior, ele é mais alto, ele é mais agudo, vamos dizer assim, certo? Então, eles falam assim, essa oitava, ela está acima, uma oitava acima, uma frequência maior. É isso que acontece com os nossos corpos. Então, a gente tem uma frequência do corpo físico mais densa, vibrando abaixo da velocidade da luz, por isso que a gente consegue ver e materializar. E aí eu vou ter, na sequência, cada corpo aqui vibrando numa oitava acima, numa frequência mais alta. Então, cada um vai ter a sua vibração. Quanto mais alto, mais sutil, certo? A gente, nós ocidentais, precisamos da comprovação e tal, né? Então, para isso, às vezes isso aqui parece muito fantasioso, né? Está se estudando, tem-se estudos, essas ideias, assim, para a gente ocidental é novo, para os orientais isso já é muito disseminado, para os indianos, para a medicina tradicional chinesa e tal, já vem isso aqui. Então, já existem vários estudos, por exemplo, fotos Kirlian, que eles conseguem fotografar o corpo etérico, pessoas sensitivas com mediunidade conseguem enxergar além, né? Então, são coisas que ainda estão em processos probatórios, mas tem muita gente, muitos cientistas, eu me basei para estudar esse livro, livros de dois médicos, assim, pessoas estudiosas mesmo, então não é aquela coisa fantasiosa, né? Então, isso aqui, essa parte mais sutil é o que é chamado de aura. Para muita gente ali, campo energético, campo sutil. Então, tem diversos nomes lá. Mas tá, como é que tudo isso vai funcionar e eu vou chegar na parte emocional. Então, pensem assim, pessoal, lembra que tudo são frequências. Você tem uma geladeira, aqui em Curitiba, nós temos a voltagem 127. Você comprou uma casa na praia, lá em Santa Catarina, você quer levar a tua geladeira para lá. Lá é 220. O que você vai precisar? De um transformador. Você vai precisar transformar a frequência energética que funciona aqui para uma voltagem de lá. Quem vai fazer essas transformações são os chakras. Então, os chakras, eles são centros de energias. Então, a função deles é fazer essa transformação, de pegar um pensamento lá do corpo mental que vai passar pelo corpo emocional, que às vezes traz junto uma carga emocional, que vai chegar no corpo etérico aqui, que vai trazer uma energia, e aí sim vai chegar no corpo físico. E aí no corpo físico, sim, ele faz todo esse caminho aqui. Essa ligação, sistema límbico, glândulas, parte muscular. Então, acaba sendo uma visão mais complexa, né? Então, esse caminho, quem vai fazer essas transformações vai transformar essa energia do pensamento, que ela é mais sutil, numa energia um pouco menos sutil das emoções, é um chakra. Dizem que o nosso corpo ao todo tem 360 chakras. Esses 7 são os 7 chakras principais, que eles falam, né? Que, digamos assim, que tem uma força maior. E o interessante é assim, cada chakra, ele está relacionado a uma parte do sistema nervoso e a uma glândula. Então, nós temos 7 glândulas principais ali no corpo que vão emitir hormônios. Então, cada chakra ele vai estar relacionado a uma glândula
cada glândula tem a sua função, tem os hormônios que ela secreta ali. Cada chakra tem uma ligação com uma parte do sistema nervoso que vai ter as suas funções ali. Então, é onde isso aqui começa a fazer uma ligação maior. Aqui do corpo etérico, corpo físico, além da ligação dos chakras, a gente tem mais 2 pontos de ligação. São os meridianos e os nadis. Os meridianos são os meridianos conhecidos da acupuntura. Se eu falar alguma bobagem, a Juliana aqui já me corrige. Meridianos, eles são como se os precursores, por exemplo, do nosso sistema circulatório, do nosso sistema linfático. Então, ele foi criado antes dessa parte física. Então, ele vai fazer com que essa energia ele chegue e se distribua pelo corpo todo ali. Então, a literatura diz que os meridianos chegam até a célula. Então, essa energia que vem do corpo etérico pelos meridianos vai pegar o corpo todo. Os nadis são como se os correspondentes do sistema nervoso. Então, é como se fosse uma parte etérica de toda a ligação nervosa que a gente tem no corpo ali. Então, é onde vai fazer essa ligação com a parte do sistema nervoso ali. Então, eu tenho essas conexões ali. Então, por exemplo, quando a gente entende que eu tenho, às vezes, um bloqueio energético, né? A gente vê muito isso aqui, né? A energia está bloqueada e tal. Então, às vezes, essa energia que está comunicando de um corpo para o outro. Vai ter uma manifestação física, sim, através de uma tensão visceral, através de uma tensão muscular, mas, às vezes, a origem está lá atrás. Por isso que, assim, quando a gente passa a ter essa visão do todo, parece que vai ficando mais lógico o entendimento das coisas ali, né? Então, por exemplo, se a gente faz lá uma atuação, eu tô com uma tensão muscular, vem alguém aqui e libera essa tensão, eu tô agindo somente no sintoma, que é físico. Vai aliviar a tensão, mas pode ser que daqui a pouco isso aqui volte e esteja no estado normal. Por quê? Porque não foi trabalhado a origem, a causa lá, certo? Então, tem muitos estudos hoje dizendo que, assim, como os nossos pensamentos alteram a nossa célula, o nosso funcionamento. E aqui é o que a gente vê aqui, né? Quando a gente juntou a psicologia com a corporal ali, né? E é muito interessante, assim, tem um livro chamado Biologia da Crença, que é escrito por um biólogo, muito legal, e ele fala isso assim, né? Então, voltando àquela pergunta que não era respondido por essa visão mais mecanicista, né? O que determina? Pense assim, a nossa célula, ela tem o nosso DNA. O DNA, ele contém tudo que a gente precisa para o nosso funcionamento. Certo? É como se, assim, existissem muitas receitas do que eu preciso. Eu preciso melhorar meu sistema imunológico, eu preciso de célula disso, preciso de célula daquilo, vai ser renovação de célula de pele, óssea, o que for. Tá tudo ali. Mas o que determina o que vai ser fabricado ali? Então, assim, é como se fosse o nosso DNA, ele fosse, assim, uma biblioteca. Ele tem tudo, tem todas as receitas, mas o que vai pegar e falar, não, é essa receita que a gente vai usar? Então, é uma força, é uma energia que vem além do físico. O físico é a expressão, é a manifestação ali, né? Então, a biologia da crença, ela fala que, assim, as nossas crenças, elas vão interferir no funcionamento biológico. Então, se você tem... aí a gente entra diretamente no que a Lua falou ali, né? Então, aconteceu uma situação, a gente teve uma alteração, alguma coisa ali, isso vai refletir já no nosso funcionamento físico. Então, assim, isso aqui, ele funciona tanto de uma maneira descendente,
quanto de uma maneira ascendente, né? Então, aconteceu uma situação aqui, um estouro, alguma coisa, alguma... Então, a nossa parte física, sensorial vai captar, que vai subindo, vai levar para o nosso campo etérico, que vai carregar alguma emoção, vai gerar um pensamento, então eu vou entender, vou tentar traduzir, racionalizar de alguma forma do que aconteceu, e aí isso vai voltar e vai gerar uma resposta corporal ali também. Assim como, por exemplo, eu posso pensar de alguma forma e vai passar pelo meu corpo astral, onde vai carregar alguma emoção, que vai refletir no etérico e, por consequência, no físico. Então, acaba sendo o caminho que acontece. Então, ele pode ser tanto ascendente quanto descendente. E é isso, pessoal. Então, foi essa forma que eu consegui entender como que altera. Cara, tem muita coisa, assim, né? Mas é difícil, né? Em 20 minutos a gente resumir 2 livros de que o cara teve um dos médicos que ele passou 12 anos. É muito legal, assim, porque esse médico, Geber, o nome dele, ele tem um livro chamado Medicina Transdimensional, Medicina Vibracional, uma coisa assim. Então, ele é clínico. Então, ele tenta fazer, dentro da clínica dele, o mínimo de interferência, no sentido de entrar com medicamentos, de fazer cirurgia ali, né? E ele passou 12 anos, o livro foi o resultado de 12 anos de estudos, de experiência, de tudo ali, né? De como tudo isso acaba funcionando, como tudo isso acaba alterando, assim, né? E ele fala uma coisa muito legal, que é assim, para a gente entender isso aqui realmente, comprovar, a gente precisaria fazer um laboratório de estudo e pegar todas as especialidades. Precisaria pegar um físico, um químico, precisaria pegar médico, precisaria pegar psicólogo, precisaria pegar médiuns que conseguem ver essas alterações nesses campos mais sutis, precisaria pegar, sabe, todas as especialidades para todo mundo conversar e aí conseguir organizar isso e colocar numa forma de comprovação. Se isso acontecer, seria fantástico, né? Então é isso, pessoal. Obrigado.